Agora vamos falar aqui sobre alguém aí que também tem que ser criticado todos os dias e que eu espero que quem esteja exaltando essa pessoa seja exposta. Estou falando do Augusto Aras e Lindor Araújo, duas pessoas, não uma só. O Augusto Aras, sabemos eu e você, foi um dos maiores cúmplices de todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, porque a gente sabe que o Bolsonaro não cometeria nem 1% dos crimes que cometeu se não fosse o fato de que ele sabia que a Procuradoria-Geral da República não faria absolutamente nada contra ele. Inclusive, vou além, o Bolsonaro começou realmente a endurecer o regime bolsonarista e a cometer muito mais crime foi depois de setembro de 2019, quando ele sabia que aí ele teria carta branca da Procuradoria-Geral da República. Antes disso, era a Raquel Dodge, o Bolsonaro ele tinha sempre um pé atrás com a Raquel Dodge, porque ela foi indicada pelo Temer e ela denunciou o Temer 3 vezes para a Câmara dos Deputados votar se ele seria derrubado ou não. Isso não foi muito noticiado na época, primeiro porque não tinha o canal do Plantão Brasil para bater no Temer como começou quando eu fui bater o Bolsonaro. Segundo, porque o Michel Temer fazer acordo com o Congresso não passou nem perto de cair, mas ela denunciou o cara que a indicou. Então Bolsonaro estava com o pé atrás e indicou Augusto Aras. Ok, Augusto Aras, cúmplice de genocídio, cúmplice de tentativa de golpe de Estado, enfim, lixo do lixo do lixo. Augusto Aras tem como braço direito Lindor Araújo. Lindor Araújo é amiga pessoal do Flávio Bolsonaro. Veja bem, não é coleguinha não, que manda uma mensagem do WhatsApp quando precisa de alguma coisa, uma coisa de negócios, colega, coisa de trabalho. Não. Amiga do Flávio Bolsonaro. A Lindor Araújo foi responsável aí por algumas peças jurídicas que fazem assim envergonhar qualquer jurista. Eu nem sou jurista, eu já me envergonho das coisas que ela escrevia para tentar salvar gente aí da laia bolsonarista. Tá, Augusto Aras também. Aliás, o Augusto Aras, na semana passada, para defender o STF começou a votar o indulto do Bolsonaro e do Daniel Silveira. Para defender o Daniel Silveira, para que ele seja solto, o Augusto Aras pegou jurisprudência, sabe de onde? Pensa, Daniel Silveira, caso no STF, recebeu um indulto ilegal do Bolsonaro, o STF está julgando. Procuradoria-Geral da República dá opinião. De onde vem a jurisprudência? Do STF? Não. Do STJ? Não. Da segunda instância? Não. De onde, Thiago? Dos Estados Unidos. Né? Agora a gente está importando jurisprudência de outro país sempre que for necessário para salvar bolsominions. Esse é o Augusto Aras. Pois bem, saiu no Correio Brasiliense, não é o primeiro dia, não é o primeiro veículo e não é a primeira vez que sai em grande mídia que há alas muito influentes no PT, principalmente em São Paulo e na Bahia, e eu queria trabalhar com nomes. E finalmente o Correio Brasiliense me deu nomes desses aí, que estão pressionando o Lula para que ele coloque Augusto Aras novamente na Procuradoria-Geral da República. Imagina. Quando o Lula era presidente, eu lembro até hoje, ele inventou isso. Pressionaram ele colocou na cabeça dele que seria bonito fazer aquilo, seria um gesto fazer aquilo, seria muito republicano fazer isso. Cheio de boas intenções, deu ruim. O Lula inventou que teria uma lista tríplice na Procuradoria-Geral da República. Então o Ministério Público vota nos nomes que eles querem, e aí os 3 mais votados se chama lista tríplice. Então, entre todos os procuradores do Brasil, eles fazem uma politicagem danada, vão a eventos tal, aí vai um num gabinete do outro, um puxa-saquismo danado e tal, porque o cara que quer voto, ele tem que ir lá puxar o saco dos outros, não pense que não, ele tem que fazer isso. Tudo isso para chegar ao ponto de chegar nessa lista tríplice, ser um dos 3 mais votados. E aí o que acontece? Acontece que o Lula falou, não, agora eu sempre vou colocar um procurador-geral da República que esteja na lista tríplice. Mais do que isso, eu vou colocar o primeiro da lista tríplice. Então eu não quero saber quem é, não quero saber quem são os outros 2, não quero saber quem são todos os outros procuradores do Ministério Público. Não, vai ser o primeiro da lista tríplice, porque isso é a coisa mais republicana a fazer. É você deixar a instituição escolher por si mesma, é você dar autonomia às instituições, independência às instituições. Aí o Lula escolheu um cara chamado Gurgel, que foi lá na Alemanha pegar uma teoria chamada Teoria do Domínio de Fato para prender sem provas o Zé Dirceu e vários outros aliados, amigos do Lula. No caso do Mensalão, que foi um caso que a Procuradoria-Geral da República, indicado pelo Lula, junto com a grande mídia, inventaram que era a compra de votos, que era o maior escândalo de corrupção da história, sendo que não tinha nem dinheiro público envolvido. Deu ruim. A Dilma fez a mesma coisa, eu li o livro do Janot, que foi procurador-geral da República, amigo do Moro,
A Dilma, quando ela indicou o Janot, ele estava bêbado. No almoço, em dia de trabalho, ele estava bêbado em Brasília. Ele tinha tomado 2 garrafas de vinho. Aí ele resolveu misturar o vinho com café. Ele vomitou. Esse é o dia em que o Janot foi indicado pela Dilma. Ele vomitou pra caramba porque ele recebeu uma ligação quando estava acabando a 2ª garrafa de que ele tinha um encontro com a Dilma, que provavelmente o indicaria para PGR porque ele foi o primeiro da lista tríplice. Ele disse que a conversa com a Dilma durou 2 minutos. Eu falei, você Janot, você foi o primeiro da lista, né? Fui. Você vai ser o Procurador-Geral da República. Janot prendeu aí um monte de petista, fez a Polícia Federal invadir o Senado para prender um senador petista. Coisa que hoje é inimaginável, a Polícia Federal prender um senador, invadir o Senado para prendê-lo. Esse é o Janot. Nem o Daniel Silveira, a Polícia Federal, fez busca e apreensão no gabinete dele, porque a Câmara dos Deputados é inviolável. Mas para prender petista foi. Pois bem, agora tem gente no PT, de São Paulo e da Bahia, defendendo o senhor Augusto Aras, o cachorrinho do Bolsonaro, que ele continue. Aí você deve estar querendo saber quais são as desculpas desse pessoal. Quais são os argumentos desse pessoal. Os argumentos é que o Augusto Aras, ele não é midiático, e que o Augusto Aras, ele é de perfil, abre aspas, moderador. Imagina o Lula, a cara do Lula anunciando, estou reconduzindo ao cargo o senhor Augusto Aras. Olha, pensa num tiro no pé. Esse não é no pé não, viu? Vou falar, tá subindo os tiros no pé que tá dando o governo. Esse já é no joelho. No pé você fica meio assim, você volta ao normal. No joelho não, já fica manco o resto da vida. É isso, no mínimo, viu? É o que tá fazendo o governo. Aí, tá colocando o inimigo ali. E claro que o inimigo está se mostrando manso. O que fez o Augusto Aras nas últimas semanas? Ele foi lá e disse que os terroristas que estão sendo julgados no STF devem realmente ser denunciados. A Procuradora-Geral da República investigou e fez a denúncia. O STF já tornou réu 300 terroristas e tem mais 250 cuja votação está começando essa semana. Começou ontem. Então, olha como está trabalhando o senhor Augusto Aras. Pô, não faz mais que obrigação. Aí a Lindora Araújo e Augusto Aras juntos fizeram parecer dizendo que o Sérgio Moro cometeu crime de calúnia contra o senhor Gilmar Mendes por um vídeo dele lá do ano passado, e aí pediu a condenação do Sérgio Moro e, caso seja acima de 5 anos, a prisão do Sérgio Moro e a perda do mandato dele. Tudo isso para ver se agradam o Lula. Aí eu vou pergunto a você. Não, eu vou perguntar. Primeiro eu pergunto, você pensa um pouquinho, aí eu falo aqui a minha opinião, tá? Vamos ver se coincide. Você é a favor do senhor Augusto Aras? Você acredita que o senhor Augusto Aras ou a Lindora Araújo estão também sugerindo a Lindora, tá? Se não for ele. Ou a Lindora Araújo, só porque eles denunciaram aí o Moro, porque eles aí estão denunciando esses terroristas, tudo mais, que eles são da confiança, que o Lula deveria mantê-los por mais 2 anos na Procuradoria-Geral da República? Você acha que se eles forem mantidos mais 2 anos, eles vão para cima do Bolsonaro? Você acha que eles vão para cima do bolsonarismo, sim ou não? Você acha que quando tiver aí processo na próxima vez, olha, deputado bolsonarista cometeu crime tal, a Procuradoria-Geral da República vai passar pano como fez nos últimos 4 anos, ou eles vão mudar, dar uma guinada aí e vão para cima? O que você acha? Minha opinião. Se você encontrou uma pessoa pela primeira vez, você nunca ouviu falar dela e você encontra com ela, qual é o seu nível de confiança numa pessoa que você não sabe nada a respeito dela? Você pode falar, não, Thiago, eu confio nas pessoas, eu confio 60%, umas coisas não, outras coisas assim, não conheço a pessoa. Tá. Você é uma pessoa que você conhece, que sempre que você precisou esteve contigo, a chance de você confiar nessa pessoa vai aumentando, 70%, 80%, 90%. E se é uma pessoa que sempre te ferrou, uma pessoa que sempre esteve com os seus inimigos, qual é a chance de você confiar nessa pessoa? Pois bem, Thiago, eu tenho um problema, que a minha memória é boa. Mas é boa, eu vou te falar o quão boa é a minha memória. Sabe o escândalo do Mensalão que eu citei agora há pouco? Eu cito muitas vezes, que é um escândalo midiático e tudo mais. Ninguém critica a imprensa como eu. O que acontece? A grande imprensa aí, a imprensa corporativa. O que acontece? Eu lembro como se fosse ontem. O Thiago com 17 anos de idade, escutando, eu falo Thiaguinho porque é jovem, não é alto, escutando lá a Jovem Pan, a CPI dos Correios, a CPMI do Mensalão, que estavam andando juntos, e aquelas denúncias sem pé nem cabeça contra o Zé Dirceu, contra o Guxiquem, contra um monte de petistas. Eu lembro como se fosse ontem. O ACM Neto lá, bradando como se fosse o paladino da
da honestidade, ele era deputado na época. Agora, imagina se eu não vou lembrar do que fez o Augusto Aras. Eu lembro, mas eu lembro quando eu tinha Covid e ele não fazia nada. Eu lembro quando o Bolsonaro ria das pessoas morrendo e ele não fazia nada. Eu lembro quando o Bolsonaro falava que ia comprar vacina e ele não fazia nada. Não tinha nossa, PGR vai pra cima do Bolsonaro, PGR denuncia Bolsonaro por crime ao não comprar vacinas, PGR denuncia Bolsonaro pela morte dos brasileiros em Manaus. Não! Aquelas pessoas todas morreram em vão. E aí sai matéria no Correio Brasiliense dizendo que o senhor Rui Costa e o senhor Jacques Wagner estão aí defendendo que o Augusto Aras seja mantido no cargo porque ele é moderado. Eu fico assim, pô, e olha que eu gosto, adoro o Jacques Wagner e o Rui Costa, mas eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que o Augusto Aras falou para vocês que te convenceu? Ou vocês estavam em Marte nos últimos 4 anos? Eu sei que o ex-governador, o Rui Costa, ele estava bem ocupado lá na Bahia. Eu sei que ele estava ocupado, mas você não viu que não leu as notícias nacionais aí que fez o Augusto Aras? Aliás, o que não fez? No PT de São Paulo, a matéria do Correio Brasiliense não deu nome. Eu estava realmente querendo saber os nomes, que são em vários veículos de imprensa, e está saindo já por mais de uma semana. A primeira vez que eu citei aqui no canal faz 8 dias. Então, peraí, mais de uma semana tem gente do PT plantando com jornalistas diferentes, de veículos diferentes. Isso é plantando, o político conversa com o jornalista e fala. É isso. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!